Nessa noite nós vamos falar sobre um novo tema, raiz. E se você for anotar, o título da mensagem é Onde estão as suas raízes? Irmãos, nós estamos vivendo numa geração, e na minha opinião, é a geração mais superficial e mimada que já existiu. Nós mudamos muitos conceitos. Hoje nós valorizamos mais as coisas aparentes, nós valorizamos mais as coisas que estão em evidências, as coisas que têm algo concreto, do que as coisas que ninguém vê ou as coisas que são nos bastidores. Nós nos acostumamos a valorizar mais aquilo que nós fazemos, aquilo que é exposto, aquilo que as pessoas reconhecem. E nós esquecemos muitas vezes da essência, das coisas mais simples. É tempo de nós revermos algumas coisas, irmãos. O grande problema é que muitas vezes nós estamos mais interessados naquilo que é visível. Por quê? Porque aquilo dá ibope, aquilo chama atenção, aquilo mostra alguma coisa. Eu creio, irmãos, que hoje as maiores referências que nós temos não é por causa de caráter, não é por causa de conduta, mas é por causa de performance. E a performance, ela aponta para o quê? Para o fazer. Muitas vezes nós valorizamos mais aquele, ele faz bastante, ele trabalha bastante. Mas irmãos, entenda, nós vamos falar sobre raízes. Raiz começa de dentro para fora. Raiz é algo que ninguém vê para depois, sabe o quê? A consequência é expressar aquilo que está na raiz. O grande problema nosso é que nós invertemos as coisas, nós queremos começar de fora para dentro. Não, ele fez, ele ajuda, ele é isso, ele é aquilo. Não, está errado. Começa de dentro para fora. Então muitas vezes nós temos valorizado mais as coisas evidentes, as coisas aparentes, e esquecemos das coisas do coração, internas. Nós estamos vivendo um tempo onde a geração não sabe esperar, a geração, tudo é do jeito dela, tudo na hora dela. Quer um exemplo? Antigamente, bem antigamente, não tanto tempo assim, no meu tempo, no seu, quando você queria fazer algo, tinha horário, tinha dia, tinha momento. Sim ou não? Quer um grande exemplo? Quando você estudava, lembra lá, volta lá atrás. E você gostava de um programa. Pensa um programa de televisão que você gostava. Chaves, ou pensa outro aí, Pica-Pau, não sei. Tinha horário. Se você dormiu, se você chegou tarde, perdeu, esquece, é o outro dia e olha lá. Mas você sabia lidar com isso. Você sabia perder, você sabia esperar. Hoje a geração quer tudo do jeito dela, na hora que ela quer. Sabe por quê? Eu não sou contra a tecnologia. Mas hoje tem Netflix, você assiste o programa que você quer, a hora que você quer. Hoje existe Spotify, existe Deezer, que são programas de música. Você ouve a música que você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer, e ainda você reclama. Nossa, tem pouca música, né? Não sei quantas milhões de músicas, mas não tem música nova nesse negócio. Sabe o que é isso? Uma geração que não valoriza. Antigamente nós valorizávamos, irmãos. Antigamente nós sabíamos perder. Antigamente você perdia, você sabia lidar com a situação. Hoje é uma geração mimada que, se não aconteceu do jeito que ela queria, na hora que ela queria, se a internet parou, emburrou, mimou. Então eu creio que é tempo de nós gerarmos raízes, irmãos. De realmente criar raiz, porque o não pode te deixar bicudo e o não pode te deixar bravo. O não tem que fazer você crescer. Sabe por quê? O que te faz crescer não é você ouvir sim. O que te faz crescer é ouvir não, você está errado. Mas quem gosta de ouvir não, você está errado? Você quer estabelecer raízes profundas? Aprenda a ser corrigido. A Bíblia diz em Hebreus que filho é aquele que aceita a correção. A Bíblia diz que aquele que não aceita a correção, ele é considerado como bastardo, ou seja, não é filho. Diante de Deus nós somos filhos, mas filhos são aqueles que aceitam correção. Então por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque isso tem a ver com a raiz. Porque a raiz nada mais é aquilo que está sendo gerado e vai ser mostrado. Então nós precisamos gerar isso na nossa vida. Nós não podemos ser uma geração superficial, uma geração sem raiz, sabe por quê? Aquele que não tem raiz não permanece. Raiz significa profundidade, enquanto que folhas ou galhos ou ramos significa superficialidade. É muito bonito você ver uma árvore frutífera, uma árvore cheia de folhas, uma árvore cheia de galhos, mas o que realmente representa a saúde daquela árvore é o que está dentro da terra, é a raiz. O que realmente representa quem você é, não é aquilo que está vivendo no momento externo, sabe por quê? Porque uma árvore passa por 4 estações, vai ter um momento de outono que vai cair as folhas.
Se a árvore é definida pelo momento, quando estiver no outono, ela não vale nada. Então, o que define alguém, o que define uma árvore é a raiz. O que te define é a raiz. Então, sabe o quanto você é precioso? É a raiz. Sabe o que te define? É a raiz. Quem você é de verdade? É a raiz, porque a raiz fala do coração. Então, nós precisamos criar raízes, aprofundar raízes e mostrar, de fato, onde estão a nossa raiz. Porque a raiz é o segredo de tudo. A raiz realmente é aquilo que vai realmente mostrar o tempo. Mais cedo ou mais tarde, vai ser expressado aquilo que está na raiz. Coração, no nosso caso. O tempo pode demorar, mas é a raiz. A raiz expressa aquilo que é. Então nós, muitas vezes, irmãos, vivemos na aparência, vivemos do fazer, vivemos disso, mas isso não representa de verdade. Sabe por quê? Muitas vezes nós queremos alimentar as folhas, queremos alimentar os galhos, nós queremos alimentar os frutos. Mas de verdade, uma árvore frutífera e saudável, ela é alimentada na raiz. O grande problema é que nós gostamos e nós invertemos as coisas e nós queremos começar de fora para dentro. Existe um processo de tempo. Eu estava pesquisando, eu gosto muito de estudar. Eu estava pesquisando sobre o bambu chinês. E diz que o bambu chinês, quando é plantado, durante 5 anos, ele cresce para baixo. E a raiz é gerada de uma forma horizontal e vertical. Por 5 anos, você não se ouve falar do bambu, você não vê o bambu, você não vê o tamanho dele. Mas depois de 5 anos, ele cresce para cima e ele chega a 25 metros. O que isso nos ensina, irmãos? Tempo e processo. Existe o tempo certo para as coisas. Se aquele bambu quisesse crescer, o tanto que cresceu para baixo, nos 5 anos para cima, primeiro vento, primeira tempestade, acabou. Eu não sei o que você está vivendo nos dias de hoje, mas entenda que existe o tempo e o processo. Se você pular etapa, se você pular processo, o dia que vier a dificuldade, você quebra a cara, você cai. Entenda isso, irmãos, porque fala de raiz. Sabe o que sustenta um bambu? Raiz. Sabe quando vem aquela ventania, o bambu não quebra? Raiz. Por que muitas vezes algo é destruído? Porque não tem profundidade, não tem raiz. A nossa vida não é diferente. Nós precisamos estabelecer raiz. Sabe por quê? A raiz é a base. A raiz é a estrutura. E o tempo mostra a raiz. Nossa, como esse bambu cresceu. Mas ninguém viu 5 anos o quanto que ele estava crescendo para baixo. Isso fala de dentro para fora. Muitas vezes nós queremos expressar aquilo que está fora, mas o dentro, ele começa antes. Isso fala de raiz. Realmente, o oculto, ele é muito mais precioso e importante do que a performance. O oculto, ele realmente é muito mais importante do que aquilo que está aparecendo. Isso fala de raiz, irmãos. Tudo existe um processo. Eu não sei qual é o processo que você está vivendo, mas aprenda a viver o momento certo. Existem coisas que são certas, mas a partir do momento que você faz no tempo errado, se torna errada. Então entenda, às vezes você está tomando decisões que até é certa, mas por ser o tempo errado, você pulou o processo, você quebra a cara e se torna errado. Existe o tempo certo para todas as coisas, irmãos. Existe o tempo de sentar e o tempo de se levantar. Existe o tempo de você ouvir e o tempo de você falar. Existe o tempo de você aprender e o tempo de você ensinar. Existe o tempo de você ser corrigido e o tempo de você corrigir. Existe todos os tempos. Isso se chama também processo. Eu não sei qual processo você está vivendo hoje, qual é o momento que você está vivendo, mas você precisa entender que isso faz parte da sua vida, isso faz parte para que você gere raízes profundas, para que você possa permanecer. Por que muitos não permanecem, irmãos? Primeiro, muitos não permanecem porque não tem raiz. Segundo, muitos não permanecem porque as raízes são rasas, as raízes elas não têm profundidade. E terceiro, muitos não permanecem porque o solo não é bom, a terra não é boa. Abra a Bíblia comigo em Mateus, capítulo 13, versículo 3. Leia comigo. Então lhes falou muitas coisas por parábolas ou histórias, dizendo:
O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. E parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham o quê? Raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. E outra ainda caiu em boa terra, que deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Presta atenção aqui, vamos trazer isso para a nossa realidade. Jesus estava contando essa parábola. E vamos lá, ele fala sobre 3 momentos aqui, 3 pessoas, vamos considerar assim. Primeiro ele fala que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? Deus. Depois ele fala sobre a semente. Quem é a semente? Palavra. E depois ele fala sobre onde a semente foi colocada, o tipo de terra. Quem é a terra? Nós. Sabe o que define o tamanho da raiz de uma semente? A terra. O que define o tamanho de uma árvore, o tamanho de uma semente, o tamanho de uma raiz, sabe o que? Eu e você. A Bíblia diz que o semeador, Deus, ele lançou a semente, a palavra. Mas aonde foi lançada essa palavra? Algumas sementes caíram à beira do caminho. Muitas vezes, irmãos, nós somos crentes à beira do caminho. Quem é crente à beira do caminho? Aquele que está cada hora num lugar, aquele que não tem raiz, aquele que não se envolve, aquele que está mais perdido que segue um tiroteio. Quem está à beira do caminho é aquele que quer ser legal com todo mundo, aquele que abraça todo mundo, aquele que ouve todo mundo, aquele que ama todo mundo, mas aquele que não tem vínculo, não tem aliança, não tem raiz com ninguém. Porque a Bíblia diz que alguns caíram, algumas sementes caíram sobre a beira do caminho. E o que aconteceu? As aves vieram e comeram. No nosso caso, irmãos, se nós formos terra à beira do caminho, que não tem profundidade, que as sementes ficam lá soltas, as aves, as circunstâncias, as dificuldades virão e vão levar embora a palavra, a vida de Deus em nós. A Bíblia continua dizendo que algumas caíram em solo pedregoso ou cheio de pedra. E a Bíblia diz que nasceu e morreu, por quê? Porque veio o sol, queimou, secou e acabou. Por quê? Não tinha raiz. Sabe qual é o grande problema, irmãos? Muitas vezes nós somos como solos pedregosos, solos cheios de pedra. Sabe o que é isso? Dureza de coração. Não é flexível, não aceita correção, não aprende, não se envolve, tantas coisas. O que acontece? A semente é até lançada, a palavra é lançada, mas é superficial. Quando vem o sol, quando vem a tempestade, leva embora. Não tem profundidade, não tem raiz. Onde não tem raiz, não permanece. Só permanece quem tem raiz. Outros são como espinhos, difícil de lidar. Até é plantada a semente, mas a semente nasce, cresce, é sufocada, é apertada, é pressionada, não tem vida, não tem alegria, não tem prazer. Muitas vezes, irmãos, nós temos sido como solos cheios de espinhos. Não tem alegria, não tem prazer, tudo é cansativo, tudo é pesado, tudo é chato, tudo é desgastante, tudo é um grande peso. Não tem alegria nisso. O que acontece? Morte. Acaba a alegria, perde o valor, perde a vida e não cresce, não avança. Mas a Bíblia diz que tinha uma terra boa. E as sementes que caíram em terra boa, elas se aprofundaram, geraram raízes. E elas o quê? A Bíblia diz o quê? Que existiu uma boa colheita. De 100, 60 e 30 por 1. Irmãos, você quer ser frutífero? Você quer ser abençoado? Você realmente quer prosperar em todas as áreas da sua vida? Você vai entender isso no final. Mas seja uma terra boa. Seja uma terra boa, onde a semente cai e prospera, frutifica, avança, cresça. Nada dá certo na minha vida. Que tipo de terra você tem sido? Porque o tipo de terra que você é, define o tamanho da raiz. A raiz é o que dá a sustentação, irmãos. Sem raiz, primeira tempestade, voa longe.
Sem raiz, primeira chuva, acaba tudo. Sem raiz, o primeiro sol seca. Eu não sei como está a sua vida diante de Deus, mas o ambiente faz toda a diferença. Semeador, Deus. Semente, a palavra. Terra, eu e você, ambiente. Aonde é colocada a semente, de acordo com o ambiente, de acordo com o local, de acordo com o tipo de terra, define o tamanho da raiz. Que tipo de terra eu e você temos sido, irmãos? Isso define o tamanho da raiz. Isso define a profundidade. Quem não tem raiz não permanece. É a raiz que mantém nós firmes, irmãos. É a raiz que realmente ela vai fazer nós permanecermos. É a raiz que realmente vai fazer nós termos profundidade, envolvimento. Dificuldades virão, situações difíceis virão, mas não é isso que vai definir onde você vai, para onde você vai, como você vai. O que define quem você é o quanto que você foi profundo na raiz. Quantos concordam comigo que existem hábitos? Sim ou não? Quem tem hábito aqui? O que é hábito? Costume, regra, mania. Quantos concordam comigo que existem hábitos bons e hábitos ruins? Sim ou não? Eu estava pesquisando, como eu disse, eu gosto muito de estudar e pesquisar. E eu sei que existem várias pesquisas sobre hábitos, que quando você faz algo constantemente, aquilo se torna um hábito, uma mania, um costume, uma regra na sua vida. No começo tudo é difícil, mas depois que aquilo é estabelecido, se torna até normal. E da mesma forma na nossa vida, hábitos são gerados constantemente. Hábitos bons e hábitos ruins. Quer um exemplo? Falar mal de alguém ou reclamar a vida toda. O primeiro dia que você faz, você sente mal, fala, nossa, não devia ter feito isso, isso não é de Deus, Deus não vai ficar feliz comigo. O segundo dia, eu preciso melhorar. Mas de repente, quando você chega no momento que você faz, é normal, para você é normal e está tudo bem. Sabe o que é isso? Gerou um hábito. Eu estava pesquisando, estudando que existem hábitos que quando você faz 21 dias a mesma coisa, se torna algo normal na sua vida. Muitas vezes você vê vários livros, eu acho que você já viu também, de 21 dias para multiplicar sua célula, 21 dias para transformar seu casamento, 21 dias para restaurar sua vida financeira. Às vezes a gente é muito espiritual, isso é bom também, mas é porque 21 dias tem um número, tem um significado na Bíblia também. Mas é porque 21 dias gera hábitos. Quando você faz algo 21 dias, aquilo vai mudar a sua vida. Quer um exemplo? Eu criei um hábito, eu não sou referência nenhuma para isso ainda, mas eu tenho criado um hábito na minha vida, de fazer exercício, de caminhar, tal. No começo, era um sacrifício. Agora, irmãos, vai fazer 2 meses que eu faço isso. Agora, tem dia que eu estou em casa, é difícil eu estar em casa sem fazer nada, mas tem dia que eu estou em casa sem fazer nada, eu falo, vou caminhar, vou na rua andar, vou fazer exercício. Quando que eu pensava nisso? Mas sabe o que é? Gerou um hábito, gerou um costume na minha vida. Entende? Então existem hábitos bons e hábitos ruins. Da mesma forma que você pode criar hábitos ruins e achar normal falar mal, reclamar dos outros, porque aquilo virou constante na sua vida, você pode gerar hábitos bons. Um tipo de hábito bom, sabe o que? Começar a agradecer. Agradeça todo dia. Mas está difícil, não importa, agradeça. É um hábito. Faça isso por dias constantes para você ver como vai mudar a sua vida. Sabe por que muitas vezes a nossa vida não vai para frente? Porque a nossa raiz está rasa, a nossa raiz está superficial, ou a nossa raiz está doente. Irmãos, eu acredito sim que talvez você fale, mas todo mundo tem raiz. Eu concordo. A grande questão é, que tipo de raiz você tem? Uma raiz saudável ou uma raiz doente? Uma raiz que está te levando para o abismo, uma raiz que está te deixando mal? A grande questão é, que tipo de raiz é? É uma raiz profunda ou uma raiz rasa? Uma raiz saudável ou uma raiz doente? Porque isso determina quem você é. Às vezes você está cheio de amargura, não pode falar nada que você já fica todo magoado. Por quê? Raiz ruim, coração ruim, raiz machucada, precisa ser tratada. Nós precisamos realmente abrir o nosso coração e realmente viver não uma vida apenas superficial, irmãos. A raiz, ela define o nosso caráter, a raiz, ela define realmente o nosso coração, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo que muitas vezes ninguém quer profundidade, mas só quer aparência, só quer performance. Performance não representa quem você é de verdade.
Nós estamos vivendo um tempo que a geração não valoriza mais nada, não tem vínculo com mais nada. Hoje está aqui, está feliz, mas se amanhã chegar e falar, irmão, você precisa melhorar. Olha lá, 30 anos nessa igreja, um dia reclama de mim. Não tem raiz, não tem vínculo, sabe o que é? Não sabe lidar com o crescimento e o aprendizado. Irmão, você precisa chegar no horário na célula. Irmão, você precisa ter mais compromisso. Irmão, você precisa ser referência. Tá vendo? Quer saber? Vou sair daqui, vou para outro lugar. Não tem raiz em nenhum lugar. Cada hora está num lugar, está pulando galho em galho. Sabe o que é isso? Semente lançada no meio do caminho. À beira do caminho. Cada hora está num lugar. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que é a geração mais mimada. A geração mais superficial. Hoje, se você cobrar, corrigir, fica emburrado, fica triste, não sabe ouvir um não sabe ser corrigido, não sabe lidar com a correção. Sabe o que é isso? Pessoas que não são profundas não têm raiz, ou têm raiz e uma raiz doente. Eu não sei o que você está vivendo, mas nós estamos vivendo um tempo que hoje, não, eu estou na graça, não posso falar nada, porque Deus me ama, sou eu e Deus. Para com isso, para de usar a Bíblia para querer se esconder. Porque eu não me apego às coisas dessa terra, porque eu vou para a eternidade. É bíblico, mas a Bíblia também diz que Deus, aquele que fizer a vontade dEle, vai receber 100 vezes mais. Então tem coisas para essa terra também. Quer um exemplo? Às vezes a gente usa a Bíblia para poder dar desculpas, voltando à série Decisão, e daquilo que nós tomamos decisão. Quer um exemplo? Casamento não dá certo. Quer saber? Você parar. Mas irmão, você tem que ser profundo, você tem que ter exemplo. Não, eu não sou apegado a esse mundo não. Eu sou livre. Eu não vou viver para sempre nesse mundo. Você entende que às vezes você quer usar coisas distorcidas para viver aquilo que você está vivendo? Irmão, você precisa ter compromisso com a igreja. Não, sou eu e Deus, ninguém fala na minha vida. Sabe, é superficial, tudo tem motivo, acaba gerando algo descartável, família descartável, compromisso descartável, relacionamentos descartáveis, célula descartável, filhos descartáveis, ministério descartável, sabe o quê? Se não der eu jogo fora e começo de novo. É tempo de valorizar realmente aquilo que Deus nos deu, é tempo de valorizar aquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos, irmãos. Sabe qual é o maior pecado dessa geração, irmãos? Sabe qual é o maior pecado e também se tornou uma idolatria nessa geração? Algo que não é nada novo, a mesma coisa que Satanás fez lá atrás. O maior pecado dessa geração se chama egocentrismo. O que é egocentrismo? Você olhar só para o seu umbigo e se preocupar apenas com você. Mas Satanás fez isso? Fez. Ele caiu e levou um terço de anjos, e não foi pensando nos anjos, mas foi pensando nele, que foi o quê? Pensando naquilo que ele queria, que ele era melhor, que ele era bom. O maior pecado dessa geração é querer se preocupar em quem ele é, quem ele vai ser, como ele vai ser conhecido, e só olhar para o próprio umbigo. Foi exatamente isso que aconteceu com Satanás. Mas Satanás foi bonzinho, ele levou ainda um terço com ele. Aprenda algo. Quem vai se dar mal não quer se dar mal sozinho, ele vai arrastar alguém junto. Às vezes você cai na ilusão de, nossa, como ele é legal, ele lembrou de mim. Para de ser ingênuo. Não é que ele lembrou de você, ele não quer quebrar a cara sozinho, ele quer que você quebre a cara junto. Sabe o quê? Quem não tem raiz é superficial e cai junto. Quem tem raiz vai vir tempestade e vai permanecer. Entenda isso, irmãos. Quem tem raiz permanece diante de qualquer situação. Sabe? É tempo de eu e você crescermos, irmãos. Hoje, você tem que pisar em ovos. Se você for reclamar que o cara não tem compromisso, olha lá, magoou, não quer mais. Quem não tem raiz é gente cheio de mimimi. Quem não tem raiz é alguém que é todo dodóizinho. Sabe, irmãos, é tempo de nós crescermos. E eu falo isso com muito amor, e eu falo isso primeiro começando em mim. É tempo de nós gerarmos raízes. É tempo de parar de ser tão, tadinho, coitadinho dele. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 11, versículo 16. Romanos 11, 16. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, ou como primícia, toda a massa também é. E se a raiz é santa, os ramos, os galhos, as folhas, os frutos também serão. Preste atenção, muitas vezes nós gostamos de valorizar o de fora para dentro. Mas o que a Bíblia diz? Que se for santa a raiz, o restante também é santo. Sabe por quê? Aquilo que está na raiz determina o restante.
Isso serve para todas as áreas da sua vida, vida financeira, conjugal, familiar, filhos. Se você consagrar, se é consagrado a raiz, o restante vai ser consagrado. Se você é fiel na raiz, o restante vai ser fiel. Entenda isso, porque qual o grande problema? Nós queremos consagrar, abençoar o fruto, a folha, o galho, mas o alimento não é dado no galho, o alimento é dado na raiz. Sabe qual é o grande problema? Nós queremos fazer as coisas de fora para dentro. Nós queremos fazer as coisas visíveis para corrigir as coisas erradas do coração. Quer um exemplo? Quando Adão e Eva perceberam que estavam nus, o que eles fizeram? Eles se cobriram com o quê? Com o quê? Com uma folha. Uma folha fora da planta, da raiz, o que acontece com ela? Seca, murcha, morre. Ou seja, constantemente aquela folha tinha que ser trocada se eles quisessem continuar se escondendo atrás daquela folha. Você já percebeu que muitas vezes a nossa vida é da mesma forma? Nós constantemente colocamos folhas que são coisas que acabam para cobrir alguma coisa, porque nós estamos mais preocupados em corrigir o externo do que o interno. Sabe qual é o grande erro de Adão? Ele não corrigiu de dentro para fora, ele quis corrigir de fora para dentro. O grande erro de Adão, sabe qual foi? De vez ele resolveu o coração, Deus, eu errei. Deus me perdoa. Sabe o que ele fez? Não, Deus, está tudo bem, que eu só percebi que não estava muito legal, eu vi que o estilo não estava legal, então eu mesmo fiz o meu estilo. Sabe o que é isso? Tentar resolver as coisas externas e as coisas fora. A Bíblia diz que se a raiz é santa, todo o restante é santo. Não dá para você passar um pano nas coisas externas se a raiz não estiver boa. O grande problema de Adão e Eva é que a raiz não estava boa, mas eles queriam que a folha estivesse bonitinha. O nosso grande problema, irmãos, é que muitas vezes nós não estamos preocupados com a raiz, nós só estamos preocupados com a aparência. Não, o importante é todo mundo ver que está tudo bem. O grande erro de Adão foi esse. E talvez tenha sido o meu e o seu erro, mas é a raiz que determina a folha, os frutos, os galhos. Irmãos, não quer dizer que você não vai passar dificuldade, mas não são as dificuldades que destroem a raiz. O que destrói a raiz são os princípios, mau princípios. Sabe, irmãos, é tempo de nós realmente avaliarmos e valorizarmos aquilo que é realmente a essência. Realmente valorizar aquilo que é realmente diante de Deus, aquilo que Deus quer para as nossas vidas e não viver apenas preocupado com o exterior, mas viver realmente preocupado com a raiz, porque a raiz é a sustentação. Sabe qual é o grande problema dos fariseus? Os fariseus falavam bonito, os fariseus conheciam a Bíblia, os fariseus até eram pessoas que lideravam um grupo, mas a raiz estava ruim. Eles eram cheios de folhas bonitas, mas a raiz era ruim. Sabe o que é isso? Fala de superficialidade. Nós não temos que ser uma igreja superficial que só é bonita, irmãos. Tudo isso é aparência, mas o que importa de fato é a raiz. O que importa de fato é a raiz. E onde estão as nossas raízes, irmãos? As nossas raízes estão realmente em Deus, na essência, nos princípios, ou a nossa raiz estão em coisas nossas, do nosso jeito? É tempo de aprender a viver processo, irmãos. É tempo de aprender a ouvir não. É tempo de aprender realmente a saber perder. A geração antiga, ela sabia perder, não deu, não deu. Hoje a geração nova, se falar que não deu, vai emburrar, vai pular, vai se jogar no chão. Sabe por quê? Porque não sabe ouvir não. Sabe, eu não sou contra a tecnologia, irmãos. Pelo contrário, eu uso muito tecnologia. O que eu estou dizendo é de essência e de raiz. Tantas coisas mudaram, modernidade, mas isso não pode negociar a essência e realmente aquilo que é princípio. E para finalizar, abra sua Bíblia em Salmos capítulo 1, versículo 1. Salmos capítulo 1, versículo 1. Como é feliz ou bem-aventurado, abençoado, aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite.
E aqui é o ponto-chave. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros, ou à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, processo. E suas folhas não murcham. E tudo o que ele faz, prospera. Irmãos, aqui está um grande segredo para mim e para a sua vida. Presta muita atenção nisso. Aqui está a base, está uma chave importante. Se você quer viver uma vida próspera e abençoada. A Bíblia diz que feliz, bem-aventurado, abençoado. Bem-aventurado significa feliz e abençoado. Aquele que não ouve conselho dos ímpios, não se assenta à roda de zombadores, mas pelo contrário disso, ele medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Quem é esse? Esse que não negocia princípios, esse que não troca princípios, esse que não tira ou não desvaloriza a palavra e a essência de Deus, é como alguém bem-aventurado, feliz, abençoado, que é como uma árvore. Olha aqui que o salmista compara aqui. Essa pessoa que não negocia princípios, essa pessoa que não dá ouvido aos ventos e tudo ouve, tudo valoriza, tudo acredita, mas pelo contrário, ele coloca e avalia diante dos princípios da palavra do Senhor. Esse é alguém feliz, bem-aventurado, abençoado, e ele compara como uma árvore plantada junto a ribeiros, uma árvore plantada a águas correntes. Deixa eu te falar um negócio. Sabe o que significa isso? A Bíblia diz que tudo que ele fizer, prosperará. Talvez existam algumas áreas da sua vida que você não tem prosperado. Talvez existam algumas áreas da sua vida que estão travadas. Deixa eu te contar um segredo. O alimento, ele começa na raiz. Uma árvore plantada junto a ribeiros é uma árvore que tem vida, porque existe água correndo sobre ela. Pode vir tempestade, pode vir seca, pode vir problema, mas ela continua cheia de água viva. A Bíblia diz que água viva é o Senhor. O que nos faz manter vivo, o que nos faz manter acordado, é a vida de Deus em nós. Se não tem vida de Deus, não tem alegria. Se não tem vida de Deus, não tem motivo para estar aqui. Porque muitas vezes ninguém está mais feliz, não quer mais participar, porque falta a vida de Deus, falta água corrente sobre a raiz. Eu não duvido que você vai passar dificuldades, irmãos, mas uma árvore que está plantada junto a ribeiros, mesmo diante de tempestade e dificuldade, ela permanece porque tem vida. Pode vir sequidão, pode vir dificuldade, mas existe água correndo. Sabe, irmãos, talvez algumas áreas da sua vida travou, sabe por quê? Eu acredito profundamente nessa palavra, porque talvez você negociou princípios. Se você ler Salmos 1, do versículo 1 ao 3, ele fala exatamente sobre você valorizar qualquer coisa ou valorizar a palavra, e aquilo que você escolher determina quem você vai ser. Aquele que valoriza a palavra é como árvore plantada junto a ribeiros. Você quer mudar seu casamento? Começa a trazer vida de Deus na sua raiz. Você quer mudar a sua vida financeira? Começa a trazer vida de Deus na sua raiz. Você quer mudar a vida dos seus filhos? Começa a trazer vida de Deus na raiz. É a raiz que determina os frutos, irmãos. É a raiz que determina a saúde da árvore. Não dá para ser uma árvore frutífera e abençoada se nós somos pessoas, como diz em Salmos 1 aqui, que ouve o conselho dos ventos, dos ímpios. Ouve qualquer um, valoriza qualquer um, dá atenção para qualquer um, e aquilo troca os princípios, e você de vez meditar na palavra, na verdade você começa a meditar nas mentiras e nas injustiças. Irmãos, não dá para ser próspero, não dá para ser abençoado, não dá para ser frutífero se você não estiver plantado junto a ribeiros e realmente a fonte da sua vida for águas correntes, água de Deus, vida de Deus. Muitas vezes nós ficamos surpresos, mas minha vida não vai para frente. Irmão, sua vida não vai para frente porque falta a raiz irrigada, cheia de Deus. Falta a raiz com vida de Deus. Falta a raiz plantada junto a ribeiros. Bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que está diante do Senhor, não negocia princípios, não troca a verdade por nada. Esses são aqueles que são como árvores plantadas juntos a ribeiros. Irmãos, pare de negociar princípios, pare de contaminar a raiz. Se você contamina a raiz, que é o seu coração, tudo está contaminado. Pega um copo de água, joga
um pingo de veneno. Ah não, mas é só um pouquinho. Contaminou, estragou. O grande problema nosso, irmãos, é que nós paramos de valorizar a raiz do coração e começamos a valorizar as coisas externas. Foi o que eu comecei falando. Nós somos como Adão. O importante é estar tudo bem. Põe a folhinha, está tudo bem, não pega nada. Não, está errado. Até quando você vai continuar colocando a folhinha para mostrar que está tudo bem? Até quando você vai ter que ficar nesse cansativo? Ser como aquele terreno pedregoso, aquele terreno cheio de espinho, cansativo, não tem alegria. Mas o importante é fazer de conta que está tudo bem. Troca a folhinha. Ah, mas é cansativo. Não tem problema, mas troca a folhinha, está tudo bem. Irmãos, a Bíblia diz que feliz, abençoado. Irmãos, essa palavra falou demais comigo. Eu conheço, já li 1000 vezes essa palavra, já li um monte de vezes. Mas quando eu estava lendo ontem à noite, eu falei, Deus, existe uma chave que vai mudar a vida de todo mundo nisso. Vai mudar a vida financeira, vai mudar casamento, vai mudar a história, vai mudar relacionamentos. Se nós colocarmos isso em prática, parar de ouvir o vento, parar de ouvir os conselhos, parar de ouvir as mentiras e começar a meditar na palavra, que é o princípio, é a verdade. Esses são os felizes. Talvez você está na igreja, está cansado, está triste, está mal, mas sabe por quê? Somente folhinha, mas a folha seca, a folha murcha, a folha estraga. A grande questão nessa noite, irmãos, é onde estão as nossas raízes? Eu não tenho dúvida que você tem raiz, mas a grande questão e a grande pergunta nessa noite é: onde estão as nossas raízes? Rasa, superficial ou profunda? Raiz saudável, raiz cheia de vida de Deus, de água fluindo sobre a raiz? Ou seca, sem vida, morte? Quero te convidar a fechar seus olhos por um instante. Não importa o tempo que você está vivendo, não importa a circunstância, o que importa é a raiz. E você decide onde a sua raiz está. As suas decisões definem onde a sua raiz está. Não dá para esperar muita coisa, irmãos, se não for santificado a raiz. Isso em todas as áreas. Casamento, financeiro. Às vezes a gente quer esperar tantas coisas, mas a raiz está contaminada. A raiz está doente. Pare de colocar folhinhas para mostrar que está tudo bem e corrija a raiz. Deixa o Senhor falar com você nessa noite. Talvez, irmãos, você entrou aqui e a sua raiz está machucada, a sua raiz está ferida, a sua raiz está exposta e você não tem força, não tem sustentação. Qualquer ventania você tem caído, qualquer ventania você não tem força. Hoje é tempo onde o Senhor quer aprofundar suas raízes. No seu casamento, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos, na sua família, no seu trabalho. Talvez tantas coisas estão superficiais na sua vida, meu irmão. Mas hoje é o dia que o Senhor te chamou e te escolheu e te trouxe aqui para você ser curado, para que você possa aprofundar suas raízes. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei quais são as suas dificuldades, irmãos, mas o que eu sei é, existe um Deus poderoso. E feliz e abençoado é aquele que toma a decisão de meditar na palavra, viver os princípios e não negociar aquilo que é verdade. Esses são como árvores plantadas juntos a ribeiro. Eu quero te fazer um convite nessa noite. E só depende de você. As suas decisões definem isso. Você ser como uma árvore plantada junto a ribeiro. E tudo que você fizer prosperará. Se existem algumas áreas da sua vida que estão travadas, se existem algumas áreas da sua vida que não avançam, é tempo de você avaliar a raiz. Porque a raiz determina os frutos. A minha vida financeira não vai, irmãos, avalie a raiz. Santifica a raiz. Meu casamento não dá certo, avalie a raiz, santifica a raiz. Para de colocar a folhinha. A folha é só momentâneo, mas ela vai secar, ela vai murchar, ela vai morrer. Deixa o Senhor tratar a raiz hoje. Tratar uma ferida dói. Muitas vezes ouvir o que você não quer ouvir dói. Mas hoje é dia que Deus quer trazer cura na sua vida, tratar a raiz de uma vez por todas e mudar a sua história.
Você pode continuar vivendo a vida que você está vivendo, empurrando com a barriga, mas ser como alguém que ouve os conselhos do ímpio. Aquele que se assenta com qualquer um não tem vida, não tem profundidade. Mas a Bíblia diz que feliz e abençoado, bem-aventurado, são aqueles que não negociam princípios, são aqueles que são fiéis, são aqueles que têm profundidade, aqueles que têm raiz saudável, porque são plantadas juntos a ribeiro. Deus quer te colocar hoje diante de ribeiros que mostra vida, água corrente fluindo, o rio de Deus fluindo sobre a sua vida. Talvez se secou faz muito tempo a sua vida. Hoje Deus quer te levar a águas correntes, voltar a fluir sobre a sua vida, trazer alegria mais uma vez, trazer vida de Deus mais uma vez.